Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Estou falando aqui de Altos, diretamente do estado do Piauí, região nordeste do Brasil. E aqui no Nordeste a gente tem um ditado muito interessante para certas declarações. Quando se diz o que quer, é muito arriscado de se ouvir o que não quer. Eu vou falar um pouco sobre essa questão da dona Déia, que é a mãe do artista Paulo Gustavo. Ele faleceu durante a pandemia, foi uma coisa trágica, era um grande artista, reconhecido nacionalmente, pessoa de um talento incomparável e sinceramente amado por grande parte da população brasileira que integrava o seu público. Eu mesmo tinha um afeto muito grande pelo seu trabalho, uma admiração muito especial pela sua capacidade de personificar, de interpretar, e aquele papel que ele fez da própria dona Déia, não é? Minha Mãe é uma peça. E aquilo fez sucesso demais, transformado em filme, rendeu continuação. Enfim, a dona Déia resolveu se pronunciar, a mãe do Paulo Gustavo, no caso do Emílio Surita. Emílio Surita fez aquela imitação do jornalista da Globo News. Eu não citei o nome da outra vez, também não vou citar dessa vez, mas o fato é que esse jornalista foi flagrado durante a pandemia, enquanto ele ficava no programa da televisão fazendo editoriais, notícias, para obrigar e concordar com a determinação das autoridades supremas do país, para que todos ficassem em casa, no isolamento total durante a pandemia. Isso contribuiu para uma perda significativa de recursos da economia, embora, segundo os especialistas, tenha garantido a preservação de muitas vidas, mas ele próprio, o jornalista, não cumpriu aquilo que dizia nos seus editoriais. Foi flagrado por um cidadão enquanto fazia Cooper no Rio de Janeiro. O Cooper... Oi! Vou já! Terminando aqui. O Cooper no Rio de Janeiro é uma prática saudável, mas em tempos de pandemia, de acordo com as autoridades, poderia ser arriscado para a saúde dele, jornalista, e para a saúde das outras pessoas. É uma coisa tão abjeta quanto aquela história do Felipe Neto, o influenciador maior do Brasil, com milhões de seguidores, fazer discurso contra o Bolsonaro, chamar o Bolsonaro de genocida porque fez contestações ao sistema de isolamento imposto durante a pandemia, e ele próprio ser flagrado jogando futebol, e fica tudo por isso mesmo. Eles voltam a falar novamente como se tivessem autoridade moral para fazer qualquer questionamento, para fazer qualquer ponderação sobre quem quer que seja. O que não pode, o que não tem. Eu só acho que ela não pode continuar usando a memória do Paulo Gustavo para tentar se projetar em cima disso e atacar as outras pessoas. Porque ela vem se notabilizando como uma influenciadora que ataca pessoas, que defende aquela questão das lacrações, dos lacradores, o politicamente correto. Defender o politicamente correto é interessante num país comunista, num país esquerdista, de um governo totalitário que não permite contestações, que não permite questionamentos. Agora, eu fico a me perguntar por que a dona Déia, do alto de sua habilidade contestatória, de análise, por que ela não fez nenhum questionamento, nenhuma crítica, nenhum vídeo para defender a Janja dos ataques grosseiros, dos ataques grotescos do Lulinha, o Luiz Cláudio, filho do Lula, que inclusive foi flagrado em outra atitude suspeitíssima em Cuba? Preciso explicar melhor isso aí. Mas por que a dona Déia não fez absolutamente nenhum comentário sobre as agressões do Lulinha? Ela deveria ter criticado, já que ela critica a todos, pelo menos os da direita, pelo menos esse caso do apresentador da Jovem Pan, o Emílio Surita, ficou notório, que é só porque o rapaz tem um pensamento diferente, porque ele não é adepto do Lula, porque ele não é lacrador de plantão, porque ele não faz parte desse pool da lacração. Por que ela não criticou o filho do Lula quando ele foi acusado com provas, não obstante o fato de, na Polícia Civil de São Paulo, terem determinado o arquivamento do processo? Mas, segundo a sua ex-esposa, havia provas contundentes.
Segundo os advogados da ex-esposa do Lulinha, havia provas cabais. Por que a dona Déia não fez nenhuma crítica, nenhuma colocação, nenhuma ponderação sobre os atos do Lulinha? Será que é porque a dona Déia, assim como todos os lacradores, independente da idade, independente da condição ou não de mães ou pais, só vê as coisas de um lado, de maneira enviesada? 2 pesos e 2 medidas. Tony Rodrigues, Além da Notícia.